Bora lá, escala 6-1. Vamos lá, vamos falar sobre isso aí e vamos discutir sobre de quem é a culpa de uma jornada de trabalho tão exaustiva aqui no Brasil. E eu te garanto que você vai ficar tão bravo quanto eu, porque eu acho que vai muito além da jornada de trabalho. Você já parou pra pensar que por que alguns países conseguem oferecer aos seus trabalhadores uma melhor qualidade de vida, enquanto outros, as pessoas trabalham de forma exaustiva? Hoje vamos falar sobre a escala de trabalho 6-1, seus impactos e por que uma mudança pode ser mais difícil do que parece aqui no Brasil. Bom, primeiramente, países que obtiveram sucesso na redução da carga horária. Tem algum país, que aconteceu isso? Porque teve países que tentaram e fracassaram miseravelmente. Mas, na Europa, muitos países como a Alemanha, a França, o Reino Unido, têm avanço no caminho de jornadas de trabalhos mais curtas, com carga horária menor do que no Brasil. Estudos e experiências com semanas de trabalho de 4 dias mostram que ao reduzir o número de dias trabalhados, a produtividade, guardem essa palavra, não diminui e a satisfação dos trabalhadores aumenta. Mas vamos lá, eu sei que a deputada Erika Hilton tem uma intenção muito boa. É uma intenção maravilhosa querer diminuir a jornada do trabalhador aqui no Brasil. Mas sem fazer os cálculos necessários, isso pode se tornar uma catástrofe, cara do céu. E é isso que me mata em partidos como o PSOL, por exemplo. São cheios de boas intenções, mas, não fazem cálculos, não fazem estudos. E querer fazer por querer fazer pode acabar virando uma catástrofe colossal e que depois é muito difícil resolver. Quando se fala em produtividade, você está falando que, o cara precisa produzir 100 chinelo na semana. Se ele se empenhar e tirar um dia do trabalho dele, se ele trabalhar 5 dias em vez de 6, às vezes ele consegue produzir 100 chinelos numa semana. Mas e setores que são por escala e não por produtividade? Shopping, mercado, farmácias, em que diminuir a quantidade de dias trabalhados significa contratar mais pessoas. E quando você contrata mais pessoas, você precisa pagar mais pessoas. E o que acontece nesse país quando você tem que contratar mais pessoas? Você paga um tributo gigantesco. Guardem isso, mas vamos continuar. E eu acho que é isso que a nossa querida deputada Erika Hilton não preveu. Ela não preveu e, eu acho que não pensou nessa parte, porque como que você diminui essa escala de trabalho nesses setores que eu acabei de mencionar, por exemplo? Não tem como. Não no jeito que o Brasil tá agora. E eu vou explicar por quê. Na prática, na teoria, na teoria é maravilhoso, o que significa essa redução? E o que eu acho importante que tenha uma redução na carga horária de trabalho dos brasileiros. Pelo amor de Deus, eu quero que os brasileiros tenham mais qualidade de vida. Meu sonho é criar ideias para que o brasileiro tenha mais qualidade de vida. E o que significa? Significa que pessoas com mais tempo livre conseguem equilibrar o trabalho e a vida pessoal, resultando em mais saúde mental e física. Pois é, esse é um grande passo para melhorar a qualidade de vida e pode reduzir significativamente o estresse e o esgotamento, que tanto afetam os trabalhadores. É lindo na prática. Mas esses países que eu tô mencionando entenderam que a qualidade de vida dos trabalhadores gera impacto positivo na economia. Isso é verdade. Não deixa de ser verdade. Criei esse texto aqui justamente para bater de frente com isso. É verdade. A escala do Brasil é exaustiva, mas a gente tem que entender quem é o verdadeiro culpado. Mas vamos lá. Empresas que adotam semanas reduzidas conseguiram aumentar a produtividade, além de criar um ambiente onde os funcionários têm mais prazer em trabalhar. Mas você percebe, que a gente sempre fala de produtividade. É apenas esse setor, nesse momento em específico, que daria para conversar sobre a redução de escala. Os outros setores ainda não teríamos como discutir sobre, porque isso geraria um impacto enorme na economia. Não só como no aumento de funcionários, como no aumento do preço de produtos para poder bancar esses funcionários, porque você acha que o empresário vai tirar o lucro dele. Mas empresário não faz nada de graça nesse país. Quem deveria fazer é o governo. Então vamos começar por aí. E nem o governo, que é a gente que banca eles, não se esqueçam disso. E é verdade, uma coisa é verdade. Essa relação saudável entre trabalho e vida pessoal é essencial para um crescimento econômico sustentável. Eu falo por experiência própria. Eu trabalho de casa, eu sou locutor, dublador, trabalho com produção audiovisual, eu edito vídeos, eu faço roteiros, eu trabalho com publicidade. Eu entendo, cara, que a escala da publicidade é 5-2. A gente trabalha de segunda a sexta-feira e é raro uma agência abrir no sábado. Então eu entendo o quanto isso é benéfico. Eu tenho 3 filhos. Quando eu vou ter tempo para os meus filhos se não fosse com essa escala? Então eu entendo, o meu setor é sobre produtividade e não sobre escala. Então, acho que vocês estão entendendo onde eu quero chegar. Segundo ponto, o lado do empresário. Tá todo mundo falando assim, o trabalhador é explorado, o trabalhador sofre bastante, não tem tempo pra família, não tem tempo pra estudar. Mas e o empresário? Porque também é gente. Porque vamos concordar, tem pessoas que querem trabalhar e ganhar um salário mínimo,
E tem pessoas que querem prosperar. Só que as pessoas que querem trabalhar e hoje ganham um salário mínimo não têm condições psicológicas, financeiras, para poder sustentar esse sonho de prosperidade, para poder evoluir. Qual que é o risco do empresário? Por que ele acaba ganhando mais? Por que ele acaba ganhando mais que o trabalhador? Porque ele corre um risco sim de perder dinheiro. Gente, eu não tô falando de megacorporações, araçacas da vida, não tô falando de Magaluz, não tô falando de Casas Bahia, de Avans, que tem muito poder aquisitivo. Eu tô falando do seu Nelson da Quitanda ali da esquina, que contrata 1, 2 funcionários. E que são as pessoas que mais empregam gente no Brasil. Vamos falar do pequeno negócio que seria impactado? Mas por que a situação no Brasil é tão diferente? Porque aqui, a carga horária é tão exaustiva e há tanta resistência à mudança. Em grande parte, o motivo é que a carga de impostos que o empresário brasileiro enfrenta é uma das mais altas do mundo! Do mundo! Tá? A complexidade tributária leva as empresas a buscar produtividade através de mais horas trabalhadas. Vocês estão começando a enxergar onde eu quero chegar aqui? Quem que faz a gente trabalhar um monte? Não é o empresário que quer lucrar mais. Ele faz a gente trabalhar porque o governo tá lá atrás cobrando um imposto absurdo que ele tem que pagar para tirar um mísero lucro. Lembrando, eu tô falando do seu Nelson da Quitanda, não tô falando de megacorporações, tá? Então vamos voltar aqui à história. Porque, tipo assim, gente, reduzir custos fiscais parece impossível nesse país. Eu, particularmente, que pago DAS lá todo mês, eu acho um absurdo a quantidade que a gente paga de imposto. E não tem nada de retorno, sabe? É muito complicado. E é importante lembrar que a gente trabalha em média, cara, 5 meses do ano para pagar imposto. Imagine se parte dessa carga fosse aliviada. As empresas poderiam oferecer jornadas menores e salários melhores sem que isso impactasse tanto no lucro. Aí, cara, pô, você sabe quanto custa para contratar um funcionário? O funcionário custa lá R$ 1.200 por mês. Exemplo. Ele vai custar o dobro. O cara paga R$ 3.400 ao mês para sustentar esse funcionário. Por que o funcionário não poderia receber parte desse dinheiro? Por que vai tanto pro governo? Vocês estão entendendo onde eu quero chegar? A gente tá brigando de escala 6:1, mas é o próprio governo que ferra a gente, que faz a gente trabalhar tanto, porque a gente paga muito imposto. A gente tem que bater na tecla certa. Tem que reduzir a jornada de trabalho? Tem, mas quando que a gente vai começar a falar sobre isso? Quando a gente tiver uma reforma tributária decente. A gente não teve. Essa que tá tendo agora é só para realocar números. Não vai mudar de fato o impacto do imposto no nosso dia a dia. Não vai fazer a gente trabalhar menos. Se a gente não tomar cuidado, a gente vai ter que trabalhar mais para bancar esses caras. Muitas vezes colocamos a culpa apenas no empregador. Ah, o cara quer ter lucro, quer explorar as pessoas. Lembra, gente, tem gente que gosta e quer trabalhar por o salário mínimo. Pra ele tá ótimo. Tem gente que quer empreender. Quem empreende nesse país, o pequeno empreendedor, ele corre um risco gigantesco. A carga tributária é muito grande. Se o cara comete um erro ou se ele não consegue vender os seus produtos, o cara quebra, velho. E quebra rápido. Pô, quantas lojas de sushi, de sorveteria, de churros não quebra porque o cara não aguenta pagar, não aguenta se manter. E aí a gente precisa lembrar que o empresário, o pequeno empresário, o médio empresário, ele é vítima desse sistema. De que o imposto aqui é sufocante, gente. A carga tributária é muito alta. E aí, eu pergunto pra você no meu terceiro ponto. A quem interessa manter o trabalhador preso a essa rotina? Não existe um interesse maior em manter o trabalhador nessa rotina? De correria e exaustão? Sim, cara. Quem ganha com isso? O trabalhador tá exausto, não tem tempo nem energia pra investir em educação e buscar uma ascensão social, sem tempo para estudar, ele acaba preso ao salário mínimo, correndo atrás do próprio rabo para sobreviver, em vez de ter chances reais de crescimento. Quando eu falo em estudar, eu falo sobre a possibilidade do crescimento social. Tem o cara que é assalariado hoje, que ele quer prosperar, mas o cara não tem tempo, não tem saúde mental para isso. Imagina um cenário onde o trabalhador tem tempo para qualificação e aprendizado. O efeito disso é uma sociedade que pode crescer de forma justa, com mais profissionais capacitados e menos pessoas presas ao ciclo da pobreza. Mas enquanto o trabalhador está sobrecarregado, ele, dificilmente tem tempo para questionar, aprender ou mudar. Então, quem é o grande interessado que se mantém essa escala 6:1? Esses impostos abusivos. Manter o cara no ciclo de correr atrás da própria fome. É o próprio governo. Enquanto a gente não mudar a outra coisa, não tem como mudar isso aqui. Não tem. O imposto vai ficar mais caro se a gente aprovar isso aqui agora, do jeito que tá na PEC. É claro que não vai. Vai ter muita discussão sobre isso. Os produtos vão ficar mais caros. Cara, tem que falar sobre Brasil, tem que falar sobre imposto. Não adianta querer mudar agora a escala 6:1 sem antes falar sobre imposto. O único setor que a gente consegue conversar agora é o setor produtivo. O setor do cara que trabalha 6:1, mas ele consegue entregar em 5. Porque o resto não dá, não tem como. Você vai aumentar muito a carga tributária e muito o preço dos produtos. Eu vou repetir, empresário não trabalha de graça, não é bonzinho. O cara quer lucro, ele tá arriscando ali o dinheiro dele para obter lucro. Conclusão, a gente tem que colocar responsabilidade nos políticos e propor soluções. Então, quem deve carregar a responsabilidade por essa situação? Vamos lá?
os políticos e gestores do país que desenham a carga tributária e as políticas de trabalho têm o poder de transformar essa realidade. O Brasil precisa de uma reforma que traga alívio tributário. A que a gente teve agora não traz isso. Realoca números para a gente enxergar agora o que a gente está pagando de imposto. A gente precisa fazer com que o governo incentive a produtividade e permita jornadas mais curtas para dar qualidade de vida ao trabalhador. E nós, enquanto sociedade, precisamos cobrar dos nossos representantes por essas mudanças. O primeiro passo para um Brasil mais justo é entender onde estão os problemas e quem pode de fato solucioná-los. Deixa seu comentário abaixo e o que você acha dessa jornada de trabalho e compartilhe com quem você acha que precisa ver esse vídeo. Muito obrigado e até a próxima ideia.